Ora, viva, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do OncoCast, que é o podcast oficial do Instituto Angolano de Controle de Câncer. Hoje temos a missão de falarmos de câncer de mama. Estamos no mês de outubro, o mês dedicado à prevenção, consciencialização do câncer de mama. Eu tenho hoje comigo 3 convidados especiais. Tenho o Dr. Mantu Sebastião, que é especialista em cirurgia e mastologia. Seja bem-vindo. Obrigado. O Dr. André Salomão, que é especialista em patologia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a doutora Dolores, doutora Beatriz Dolores, que é especialista em oncologia clínica. Não se fala de câncer de mama sem que tenhamos pelo menos uma mulher, né? Seja muito bem-vinda, doutora Dolores. Obrigada. Câncer de mama é uma temática muito importante para a sociedade. Hoje aqui iremos falar de assuntos extremamente importantes, de salientar que câncer de mama não atinge apenas os homens, as mulheres, desculpa, mas os homens também têm essa patologia. Eu vou começar com a oncologia clínica. Doutora Dolores, o que é o câncer de mama? Bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Nós estamos no Outubro Rosa, é um mês de consciencialização chamada às mulheres e os seus familiares sobre o câncer de mama, essa patologia que praticamente assola quase todas as mulheres, uma boa parte das mulheres no mundo. Falar de câncer de mama é falar o que é primeiramente o câncer. O câncer é o desenvolvimento abrupto, desordenado das células do nosso corpo, nesse caso da mama. É uma forma desordenada do crescimento dessas células. E essas células de forma desordenada, que uma célula, por exemplo, anormal pode dar 2, no câncer pode dar 4. E essa forma bruta de desenvolvimento dessas células pode levar a ramificações, que são chamadas metástases. Então, dizer que o câncer é uma neoplasia maligna, é um tumor, é um mal, né, que assola as mulheres, mas de uma forma desordenada, praticamente. Doutor Sebastião, o que tem a dizer sobre o câncer de mama? Você que é especialista em mastologia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Dr. Humberto, doutora Dolores, companheira da longa data, doutora André, de todos os dias, né? Porque não tem diagnóstico sem a patologia. Com certeza. Como a doutora acabou de dizer, o câncer de mama é um crescimento abrupto ou desordenado das células da mama. Isso que vai levar a esses sintomas que nós vamos acabar de falar aqui. Com certeza. É um mal que cada dia aumenta no nosso país. E já agora, falando de sinais e sintomas, como é que uma pessoa detecta que eu estou com câncer de mama? Quais os principais sinais e sintomas para a sociedade leiga saber? Quais os principais sinais e sintomas de câncer de mama? Olha, o principal é um caroço na mama. Com certeza. Logo que tem um caroço da mama, a mulher tem que se preocupar. Caroço na mama, a mulher tem que se preocupar. Mas como é que ela vai saber desse caroço? É isso aí. Falamos sempre de autoexame da mama. Autoexame. A mulher, todos os santos dias, ou pelo menos todos o 10º dia depois do término da menstruação, tem que fazer o autoexame da mama. Aí, mesmo não tiver nada, a mulher vai se habituar a saber o corpo dela. E aí, quando aparece uma coisa normal, ela já vai dar conta. Isso é muito importante para a mulher. E em termos de característica, como é que fica o aspecto da mama? Tem algum sinal que ela consegue diferenciar? Imaginemos que ela pegou a mama está aumentado de volume. O próximo passo, o que é que ela deve notar para se preocupar que eu estou perante uma patologia que pode ser um câncer de mama ou não? Qual é o principal sinal? Como acabei de dizer, o principal é um caroço na mama. Logo detectar um caroço na mama, a mulher tem que se preocupar. Mas aonde que vai?
Oncologia, doutor. Vai para o hospital. Vai para o hospital procurar o médico. Com certeza. Com certeza. Não só caroço. Ele tem que ver também o tamanho das mamas dela. Sempre uma mama é maior que a outra. Mas quando essa simetria aumenta, ela tem que se preocupar. A pele como é que está? Está a mudar de cor? Tem que se preocupar. Tem secreção no mamilo? Sanguinolenta? Tem que se preocupar. Às vezes, na mama não tem nada. Ela pode notar aumento de um caroço na axila. Aí também tem que se preocupar. É que nem essa. Nós vamos projetar algumas imagens que é para que o pessoal observe, né? Conforme o doutor disse, o principal sinal é o nódulo, que a mulher vai sentir, vai tocar um nódulo, né? Posteriormente tem essas alterações aí, doutor. Queira continuar, por favor? Sim. Já falamos do nódulo. Já falamos da saída normal do líquido no mamilo, secreção sanguinolenta. Pele, que muda de cor, certo? Alteração no mamilo, o mamilo fica saiante e o outro está a entrar. Isso também é um dos sinais do câncer de mama. Doutora Dolores, como é que tem sido a tua jornada nesses casos de pacientes que acorrem a primeira vez à consulta, né? Porque notaram que tem um caroço na mama. Já vamos passar para o patologista quando falamos do diagnóstico. Mas, doutora Dolores, queria que partilhasse conosco como é que tem sido a tua experiência para esse caso. Então, nós recebemos, né, e no meu caso não é fora do normal, assim, junto com a equipe, mulheres em idade jovem, desde as mais novas, que têm às vezes 16 anos, adolescentes, 18 anos, e as mulheres, as jovens de 20 e poucos anos até aos 50, 60 e poucos anos. Assim, é um trabalho árduo. Por quê? Porque ainda é o único instituto a nível de Angola que trata câncer. As mulheres vêm apavoradas. Por quê? Porque a presença do nódulo na mama, uma vez que as pessoas sabem que o câncer é caroço, como elas falam, nódulo, elas associam a morte. Elas associam, tem um caroço, tem um câncer. É para explicar que nem todo caroço, nem todo nódulo presente numa mama significa câncer. Como disse o Dr. Sebastião, a presença de um caroço é preocupante, porque a nossa mama não tem caroços. Assim, ou a mama não é tumoral, posso assim dizer. Tem a mãe que amamenta, a mama pode estar substituída por gordura, a mama pode estar volumosa, um pouco diferente uma da outra, mas nada preocupante. Um caroço duro, um nódulo duro deve preocupar a mulher em qualquer idade. Agora, as mulheres mais jovens quase sempre cursam com lesões benignas, são quistos, são fibroadenomas, mas não deixa de assustá-las. As mais adultas encontram caroços. Umas vêm de uma linhagem, numa família que tem história de câncer, outras nem por isso, e outras aquele medo de associarem o caroço ao câncer de mama. Então é um trabalho árduo, tem vindo muitas mulheres. Quem está fora não percebe isso, mas nós que trabalhamos aqui é muito, muito difícil. Difícil, principalmente quando temos mulheres jovens, que você tem um diagnóstico, isso o doutor André vai nos ajudar, que há uma presença de um caroço, perguntamos se ela já fez autoexame em casa, muitas sabem como fazê-lo, outras não, precisam também de orientação, e nós vamos fazer o exame dirigido, que é de médico para paciente. Detectamos o nódulo, pedimos, fizemos tudo, fizemos as perguntas, a anamnese, mas depois pedimos uma ecografia das mulheres dos 38 anos ou 40 para baixo, e as de 40 para cima, mamografia. E depois vamos falar mais na frente, porque o pedir os exames em que idade, vamos frisar mais na frente, e quando pedimos isso, detectamos esse nódulo, e na presença do nódulo aí pedimos um exame que o Dr. André vai falar, e que este exame causa ansiedade das pacientes, porque quando pedimos, ela está à espera de um diagnóstico, que pode ser positivo ou negativo. Dr. André, já agora, a paciente passou pelo autoexame, detectou algum nódulo na mama e foi ao médico. O médico encaminhou
para a patologia? Qual o próximo passo? É verdade. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Humberto, pelo convite. Acho que agradecemos. E é um mês de consciencialização sobre o câncer de mama. Estamos aqui para tirar essas dúvidas, né, doutor? Então, o médico patologista costuma-se dizer que é o médico detetive. É aquele médico que tira dúvida de outros colegas médicos. Nós temos uma condição para sermos patologistas. Nós precisamos fazer a licenciatura médica, né? Nós fizemos também 6 anos de medicina e depois fizemos 3 anos de residência médica para entender todos esses elementos ou todos os sinais e sintomas que os colegas médicos nos trazem. Tá? Então, quando nós dissemos de diagnóstico patológico, não é patologia isolada, é um diagnóstico associado. É um diagnóstico que eu digo clínico. Entre os clínicos, eles pegam série de elementos ou então série de sinais e sintomas associado com o exame de imagem e depois pedem a opinião ou então pedem para o patologista chegar a uma conclusão, tirar dúvida sobre aquela situação. É muito difícil fazer diagnóstico de câncer, sobretudo no nosso meio, né, no nosso ambiente. Eu dou muita importância desse mês porque vem chamar a atenção da necessidade de regularmente se fazer os exames de rastreio e no intuito de detecção precoce do câncer da mama. Mas muitas das vezes é aquilo que a doutora Dolores falou, que algumas vezes quando as mulheres detectam que tem qualquer lesão na mama, não significa dizer diretamente que tem o câncer. Uma lesão isolada, só um caroço isolado, não é sinônimo muitas das vezes de câncer. E as pessoas às vezes confundem o termo câncer como se fosse maligno ou benigno. Quando se diz câncer é mesmo maligno, não tem outra conversa. Recebemos às vezes na patologia, vou já responder a questão do doutor. Doutor, tem um câncer, será que é maligno? Não. Se você já foi diagnosticada de câncer é porque é um tumor maligno. Agora, os tumores é que podem ser definidos entre benignos ou malignos. Nós recebemos de 2 formas os nossos doentes, no sentido de que nós queremos ajudar. De forma presencial ou parte do órgão dessa paciente, que é um tecido de mama, para nós submeter a estudo. Independência da idade, esses todos os elementos clínicos, independência da idade, dos exames complementares, como a imagiologia, que a doutora Dolores vai falar com mais detalhe lá para frente, eles conseguem orientar que tipo de exame precisam que o paciente faça. O que é que eles querem que o patologista ajude naquele momento. Então, eles podem nos enviar o paciente, né, com uma idade jovem, uma lesão estável, um caroço que preocupa, como a doutora Dolores falou, mas é uma lesão muitas das vezes antiga e estável, que não evolui. Então, neste tipo de situações, eles não precisam remover inicialmente a lesão e mandar para o patologista definir que tipo de lesão se trata. O que eles fazem? Ele envia o paciente para o patologista fazer um exame simples, não invasivo, que chama-se exame de citologia, na qual nós conseguimos diferenciar as células que compreendem essa lesão tumoral. Se as células são malignas ou são benignas. Em função desse resultado, o médico clínico consegue orientar o paciente se avança mais com a investigação ou sensibiliza o paciente. Diretamente no câncer, quando nós definimos que essa lesão é maligna, o médico, sobretudo de cirurgia, ele tem outros elementos mais aprofundados para diferenciarmos que tipo de malignidade ou que tipo de câncer se trata. Porque também se passa essa ideia de que só existe um tipo de câncer. Quer dizer, que tem câncer, então existe só uma droga para todo tipo de câncer. Sim. Às vezes nós somos confrontados com uma pergunta assim, curiosa, mas que se entende, né? Mas doutor, se o doutor Sebastião já detectou que é um câncer, a doutora Dolores confirmou também que é um câncer, inclusive foi para a área de imagiologia, a mesma coisa que um câncer. Por que necessidade, por qual razão nós precisamos enviar de novo a paciente para o senhor doutor? Acho que essa especialidade não faz sentido. Então, é nesse intuito, né? A doutora Dolores, para pôr o tratamento, ela precisa saber que tipo de câncer
se trata, porque o câncer tem nome e sobrenome. E a doutora Dolores, o doutor Sebastião, eles vão agir em função do tipo, do nome e sobrenome deste câncer. Já agora, depois de se identificar que tipo de câncer se trata, né? O nome e o sobrenome dessa entidade, é importante que o paciente siga outros caminhos para o tratamento, Sim. né? Que se tem dito que tem a ver com o estadiamento. Como é que é feito o estadiamento do câncer de mama, doutor Sebastião? Bem, o estadiamento... Primeiro, o que é isso, estadiamento? O estadiamento, Em palavras miúdas, assim, para todo mundo para entender, toda a comunidade compreender, o que é estadiamento? o estadiamento é aquele... como posso dizer para todo mundo me entender bem? Para dizer qual é o estado que esses tumores estão. Que seja aqui ou fora daqui. Entendi. Se esse estadiamento não muda, Se o tumor já está ramificado ou não. não vai mudar. Se eu dizer esse paciente está no estadio 3, que seja aqui, nos Estados Unidos, no Japão, é estadio 3. É uma comunicação que nós médicos temos. Para não dizer está no estadio 2 e vai no outro lado e vai dizer é estadio 1. Ah, não, é estadio 4. Não tem isso. Então não é um exame profissional dependente, não. 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 Quando o Instituto Angolano de Controle de Câncer dizer esse paciente está no estadio 4, porque é 4, seja na África do Sul, nos Estados Unidos, é estadio 4. Como é que nós fizemos o estadiamento? O estadiamento, temos o estadiamento T, N e M. O T, que significa o tumor, o N, que significa o nódulo axilar, o linfonodo axilar, e o M, que é o metástase. Esse é importante, porque nenhum oncologista vai começar um tratamento sem saber do estadiamento da paciente. O estadio 1, vou falar do T, do tumor. Quando dizer é um T1, porque o tumor tem de 1 a 2 centímetros. Quando eu falar do T2, porque o tumor tem de 2 a 5 centímetros. Quando eu falar do T3, que tem além desses números. Eu toco 4 quando já tem algumas outras acrescidas nesse tumor. Quando eu falar do N1, porque na axila, quando eu palpar a axila da minha paciente, Os nódulos. estou a sentir um linfonodo que está aí. Esse linfonodo vai de 1 a 2 centímetros móvel, que gira aí, dentro da axila da mulher. Aí é o N1. Quando esse linfonodo já aumentou ou ficou um conglomerado, já é o N2. É o M quando a doença já sai da mama para outro órgão. Osso, fígado, cérebro. Aí já é o N1. Às vezes, o que acontece nas consultas com os residentes? Faço uma pergunta. Uma mulher que veio com N metástase no osso e no fígado. Qual é o N? O M que ele tem? Ah, M2. Por que 2? Ah, porque tem fígado e osso. Não. Não. O M é o único. Que seja fígado, osso, Não muda. não muda. É M1. E aí você vai fazer esse exercício do T, do N e do M para dar esse estadiamento que nós fizemos.
Antes de dar sequência com a doutora Dolores, eu queria passar algumas imagens aqui, pedir para o doutor Sebastião comentar um pouquinho, dizer que são imagens reais, tá? Sobre pacientes com câncer de mama. Doutor Sebastião, queira, por favor, comentar um bocadinho sobre esta imagem em relação aos sinais e sintomas? Muito bem. Aqui estamos a ver a cor da mama que já está a mudar. Está a ficar vermelha. Se olhar bem, o mamilo está retraída. Se fixar mais bem, você vai ver que essa pele já tem casca de laranja. Já a ver, podemos dizer que essa mama já está num estadio bem avançado. Aqui já estamos a falar do T4. Ainda o T4B. Daí a grande importância dos sinais e sintomas para o diagnóstico e posteriormente o tratamento da patologia, né? É isso. E antes de falarmos do tratamento da parte que o doutor gosta, cirurgia, doutora Dolores, existe um outro método de tratamento para câncer de mama ou todos os pacientes só são tratados por cirurgia e ponto final? Não, os pacientes não são tratados só por cirurgia. Nós falamos assim, todo câncer de mama tem que ser operável. É muito mais fácil tratar uma paciente que o foco tumoral não esteja lá. O que é que acontece? Porque as mulheres não chegam a estadio avançado. Existem aquelas mulheres que vêm com os nódulos, a mama totalmente tumoral. O doutor Sebastião não consegue, e a doutora Ercília, que são nossos cirurgiões da mama, não conseguem operar. Não é por falta de habilidade, é porque essa mama tumoral vai ter dificuldade em fechar, o tumor é grande, vai custar a cicatrizar e todos os outros fatores que o doutor Sebastião vai nos apresentar. Então há necessidade de nós oncologistas fazermos quimioterapia. Então existem as mulheres que vão fazer primeiro quimioterapia. O que é quimioterapia? Quimioterapia são soros, são medicamentos citostáticos apropriados para o tratamento da mama, que servem para reduzir, tratar as ramificações para que essa paciente fique estável. Aquelas mulheres que primeiro temos que fazer uma redução por causa do tamanho grande da mama, são submetidas à quimioterapia, nos ciclos já apropriados, depois vão para o Dr. Sebastião para fazer cirurgia, depois vão para a nossa radioterapia, depois é que fazem a hormonioterapia com tamoxifeno, que é uma medicação que nós usamos também, anti-hormônio, bloqueador hormonal, por 5 anos. Mas tem as outras, que o estadio é o que o Dr. Sebastião disse, não é um estadio avançado, é um T1, né, um estadio 1, um estadio 2 e um 2A mais ou menos, e uma mama que tem uma mobilidade, primeiro vai fazer cirurgia. Doutor Sebastião vai operar essa mulher, depois vai mandar para nós para tratar. E seguimos a sequência, fizemos quimioterapia, fizemos radioterapia e posterior hormônio. Então, a dizer que não faz só cirurgia, tem que dar continuidade. A cirurgia é o ponto de entrada, tirar aquela mama tumoral, mas depois tem que fazer complementação de todo o tratamento. Doutor André, só para frisar aqui que o câncer de mama não acomete apenas as mulheres. Os homens também são acometidos pelo câncer de mama. Daí a grande importância de todo mundo fazer o autoexame de mama. Estamos na semana de consciencialização do câncer de mama e não devemos falar sobre câncer de mama quando chega o mês de outubro. Precisamos falar de câncer de mama todos os dias para que a população esteja consciencializada e assim detectamos os primeiros sinais e sintomas. Temos essa imagem que está aqui ilustrada de um homem com câncer de mama. Doutor André, o procedimento é o mesmo quando precisamos determinar o nome e o sobrenome deste câncer? Sim, o procedimento é o mesmo.
a biologia, a fisiologia do tecido mamário é o mesmo. A diferença é que a biologia da mama da mulher é aquela tradicional, né? Que tem mais volume, onde o tumor pode se aconchegar e não dar aquela infiltração tão rápida como mamas de homens. Mas o procedimento é o mesmo, a dificuldade é mais nos homens, né? Porque não tem tecido praticamente nessa região. Na hora de colher aí o tecido fica muito difícil e tem que ser muito cuidadoso para não perfurar a parede torácica e criar outras complicações. Mas do ponto de vista de histologia ou de diagnóstico é o mesmo. O que pode acontecer muitas das vezes é que, ou então no sentido de, se for um carcinoma, por exemplo, de um nome, sobrenome, no homem, né? Porque nós aí em África, se você dizer que é Antônio, Antônio tem que ser sempre homem, mulher nunca pode ter nome de Antônio. No câncer não, no câncer pode ser Antônio no homem, Antônio na mulher, é extremamente normal, porque o tecido que compreende tanto o sexo masculino como o sexo feminino é o mesmo. E então é importante que os homens também façam autoexame, tá? Porque o câncer não escolhe se é homem ou é mulher. Só para dar uma chega, quero falar, por favor, dos sinais dos sinais sintomas não, dos fatores de risco, porque é importante que a população saiba disso, que existem 2 fatores de risco principais, os fatores modificáveis e os não modificáveis, né? E que precisamos, de certa forma, estarmos atentos para isso. Quer falar um pouquinho sobre os fatores de risco antes de falarmos do tratamento, por favor? Queiram dar uma pincelada sobre isso? De que forma é que os fatores de risco modificáveis influenciam para o surgimento de câncer de mama, desde os hábitos alimentares, consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, alimentos processados? De que forma isso influencia para o câncer de mama? Então, sobre os fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, gostaria aqui de deixar um ponto muito claro, que o câncer é uma doença genética. Essa doença genética pode ser hereditária de nascença, você nascer já com um déficit genético para no futuro desenvolver um câncer de mama, ou então você pode adquirir com os fatores de riscos ambientais. Aqueles que você pode adquirir com os fatores de riscos ambientais, como o alcoolismo, tabagismo, obesidade e outros fatores de riscos mais como alimentação não saudável, isso é uma escolha. É uma escolha. Você pode resolver não beber, não fumar, não evitar o sedentarismo, por exemplo, e comer comidas ricas em proteínas, em fibras vegetais, por aí fora. Mas, infelizmente, dentro do câncer existem aqueles fatores de riscos que nós não podemos modificar, infelizmente. É que eu já nasci com um déficit genético para desenvolver câncer no futuro. É um transtorno hereditário, quer dizer que você herdou aquele gene dos pais para você. Mas agora, para aquelas pessoas que já têm essa predisposição genética para o desenvolvimento da doença, então é importante que os fatores de risco modificáveis sejam controlados para diminuir o tempo de ocorrência do fenômeno? Ou... É importante que os fatores de risco sejam controlados, né? Para diminuir a chance de ele se manifestar no futuro. Mas existem naquelas loucuras, né, que nós já vimos nas mídias sociais e que ocorreram muito bem, não acompanham como é que está até agora, como é o caso de uma famosa que detectou inicialmente que tinha um fator de risco genético, uma mutação genética para no futuro desenvolver o câncer de mama e que fez uma profilaxia. Quer dizer que essa não precisa mais dos fatores de risco assim naquela vertente. Que tirou o lugar, né, onde o câncer pudesse alojar. Não sei, doutor. Ela diminuiu, na verdade, a Angelina Jolie diminuiu 90% das chances de desenvolver um câncer de mama e um câncer do ovário. A mutação do BRCA1, que nós chamamos de BRCA1, BRCA2, é um exame genético que é para detectar esta possibilidade de voltar ou desta pessoa ter câncer. E uma vez que ela conseguiu fazer isso, visto que vem de uma linhagem familiar de câncer, né, de mulheres que têm algum câncer de mama e acredito de ovário, ela tirou foco.
tirou as mamas, porque a produção das nossas hormonas é na mama e no ovário, tirou as mamas e tirou o ovário. Diminuiu a chance de 90% e fez o que o doutor André disse, uma profilaxia. Deve fazer controle? Deve. Mas ela não corre o risco, como todas nós mulheres que temos. Doutora, então todas as mulheres devem tirar a mama? Era essa a questão que eu queria lhe fazer. Ovário, porque é esta pergunta também que nos fazem. O que é que acontece? Nós não estamos num país, e não digo só Angola, metade do mundo, que se faz esse exame genético. Então é mais no olhômetro. Eu vou usar essa palavra no olhômetro. Não sabemos quem são as mulheres que têm mutação genética. Não vamos saber as mulheres que têm que aquele câncer é hereditário, porque muitas de nós não sabemos se já tivemos algum familiar. Só ouvimos a avó no mato, morreu com um tumor, com uma massa na mama, que você nem sabe se é câncer. Tá? Mas no lugar que se preze, no lugar que se possa fazer, toda mulher jovem que vem de uma linhagem de mulheres com câncer de mama e quiçá do ovário, porque a mutação síndrome, nós chamamos síndrome mama-ovário, pode ter, toda mulher que vem dessa linhagem deve fazer. Aqui não fizemos, mas quem puder fazer, faça. Por quê? Para evitar que haja câncer de mama ou câncer de ovário. E ainda bem que existe esse exame, porque no lugar que dá para fazer, as mulheres jovens devem fazer. E as jovens, existem algumas mulheres que, uma linhagem de jovens que estão a ter, umas vão ter câncer de mama, outras vão ter câncer de ovário. Então, alguns países põem a rastrear aquela família para prevenção, para explicar. Então, existe esse exame, dá para fazer. Nós que não temos, como fazemos? Apelamos pelas armas que temos. Diagnóstico precoce, tá? Apelamos pela prevenção e diagnóstico precoce. Não temos essas armas, mas temos outras. Então, nós temos que apelar às nossas mulheres, tem que prevenir sim, tem que rastrear sim, tem que se tocar sim, para que nós encontremos os tumores, os nódulos, o câncer pequenos. Não tem cura sim, quando encontra pequeno. Há uma chance de mulheres viverem 10 anos, 20 anos. Nós temos pacientes com 10, 20 anos que tiraram um câncer de mama, fazem segmentos anual e estão bem. Não, nós passamos aqui no OncoCast história de pacientes que tiveram segmento após serem diagnosticadas e tratadas do câncer de mama. Tem uma boa resposta, sim. E então daí a grande importância da sociedade começar com um rastreio muito cedo. Sim, né? sim. O autoexame é extremamente importante. E também os homens podem ter câncer de mama. Doutor Sebastião, quer falar um pouquinho sobre cirurgia? Bem, Por favor. É a parte que ele gosta. Cirurgia, todo mundo tem que tirar mama, tem que tirar toda a mama. Quais são os critérios para a cirurgia? hoje em dia, a cirurgia da mama mudou bastante. Antigamente era câncer de mama igual retirar a mama. Já mudou. Por isso que estamos em outubro para consciencializar as mulheres. Para não pensar que câncer de mama igual retirar toda a mama. Não. Quando a mulher chega no estadio inicial, não precisa retirar toda a mama. Não precisa. Quando a mulher chega com um caroço menos de 2 centímetros, não precisa retirar toda a mama. E a mulher tem que ficar sossegada que câncer não é igual à retirada da mama. Isso já não existe. Mas, quando chegam num estadio, como acabamos de ver nessa fotografia, aí já não tem chance. Aí já não tem chance de preservar a mama. Como essa mama aqui. Já não tem mais chance de preservar essa mama. Vai ser retirada. Então, hoje em dia, a cirurgia da mama, no estadio inicial, faz-se só a retirada do caroço, que nós chamamos uma quadrantectomia. Onde naquela mama, onde tem um caroço, vamos tirar todo aquele quadrante e a mulher vive com a mama dela.
Quando chega num estadio bem avançado, aí já não tem hipótese. Tem que fazer uma mastectomia. Retirar toda a mama. Só a mama? O doutor falou de gânglios. A cirurgia da mama consiste a retirada da mama e dos gânglios ao nível axilar, que nós falamos de esvaziamento. Mas por que tirar os gânglios, doutor? Por quê? Por que tirar os gânglios? A doença da mama tem como se ramificar. Quer dizer, ir para outros órgãos. E a via de passagem é pela axila. A mama drena pela axila. Então, daí a doença vai chegar na axila, daí vai se ramificar no todo o corpo. Isso é o porquê que tem que operar é a mama e a axila. Só acrescentando aqui sobre as cirurgias de mama, eu costumo sempre dizer que o cirurgião e o patologista andam sempre juntos nesse caminho. Por quê? Porque quando o cirurgião entende fazer uma proposta de cirurgia conservadora, no caso uma doença em estadio inicial, como o doutor cirurgião bem disse, ele precisa de uma confirmação do patologista para saber se realmente removeu toda a lesão ou não. Então, naquele período, no intraoperatório, ele faz essa cirurgia conservadora, manda a peça para o anatomopatologista, e o anatomopatologista então avalia as margens de cirurgia para depois transmitir o recado no momento da cirurgia. Se as margens estão livres ou estão comprometidas. Isso é importante nem mais nas cirurgias conservadoras, mas também naquelas totais precisa saber se removeu completamente ou não. Isso dita o futuro, né, dessa mulher, a história dessa mulher. Se vai reaparecer a lesão, porque não se faz esse controle ou essa garantia de que estou a tirar aparentemente, porque se for buscar aí a natureza dos cânceres, eles são assim, aquele formato de caranguejo. Eles são assim, enraizantes nas bordas. E do ponto de vista macroscópico, ao olho nu, muitas das vezes o cirurgião não percebe quando é que ele ramificou até onde ramificou. Ele tem uma impressão de que está aqui o nódulo, estou a remover completamente, mas às vezes o detalhe da ramificação é microscópico. Eu chegar no microscópio e olha, isso aqui eu também não vi quando eu vi a peça, mas aqui o microscópio está a mostrar que lá onde ele passou a faca, o tal dito limite cirúrgico ainda tem lesão. Então aí o médico vai tomar nota e vai fazer o quê? Vai ampliar mais aquela área para garantir com que o câncer não reapareça no futuro. E também tem outra pergunta que o doutor fez, que é muito interessante, sobre a necessidade de esvaziar ou remover ou não os linfonodos, que são órgãos de defesa, que estão em lugares estratégicos e que têm a função de drenar linfas, né, que são produto do metabolismo do nosso organismo. Ele pode ser removido, sim ou não. Muitas das vezes depende da clínica. Se o cirurgião já entra com uma suspeita de que esses linfonodos estão acometidos, ele aí remove. Mas muitas das vezes, ao exame físico, eu não consigo perceber se os linfonodos estão ou não comprometidos. Aí usa-se uma técnica especial que nós aqui fizemos com sucesso, que é a técnica do linfonodo sentinela. O que é então linfonodo sentinela? Linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a receber linfa, a drenar linfas. No caso do tumor, vai ser o primeiro linfonodo a receber células tumorais. Como é que ele funciona? Como toda a biologia dos linfonodos, eles estão organizados em cadeias. Um exemplo mais didático, mais prático, é como se tivesse a sair daqui até o Rocha Pinto, eu tenho que passar pelo aeroporto. Se eu fazer um rastreamento no aeroporto e perceber que o André já passou por aqui, quer dizer que então já deve estar também no Rocha. Então eu devo fazer a remoção de forma ampla. Mas se você for fazer o rastreamento do André e ver que no aeroporto ainda não passou, quer dizer que também no Rocha Pinto não está. Porque não tem como chegar no Rocha sem passar pelo aeroporto. Então aí você conserva aqueles órgãos que são importantes para o funcionamento, para o metabolismo. É daí que entra, às vezes, o patologista também. As pessoas pensam assim que o patologista só tem a função de definir o câncer.
Não, tem a função também de avaliar se a cirurgia foi feita com sucesso ou não, avaliando as margens. É nesse sentido que nós andamos sempre juntos no campo cirúrgico. Já agora, o cirurgião entrou, naqueles casos daquelas pacientes que chegam tarde ao hospital, infelizmente, aquelas pacientes chegam tarde ao hospital e não resta mais do que fazer a mastectomia, que é a retirada da mama toda. Essa mama é jogada fora. Por que eu vou ficar com essa mama se o patologista já diagnosticou no princípio? Tem câncer. Por que não jogam fora? Sim, uma pergunta bastante interessante. Faz todo sentido essa pergunta. Só vê sentido quem entende dessa ciência. Então, é na mesma ideologia. Muitas das vezes a cirurgia é feita por exame simples, que, como eu disse no início, que nós temos duas vias para chegar a uma conclusão se é ou não câncer. Tem uma via por agulha fina, onde eu só defino se tem presença de células malignas ou não. Aí o cirurgião, em associação com os dados clínicos e imagiológicos, ele pode tomar uma conduta cirúrgica e depois mandar a peça. E tem aqueles casos que ele já faz uma microcirurgia, que chama-se um tipo de colheita de tecido, para definir de forma ampla aquela situação. Quando ele remove a peça ou quando remove a mama, ele precisa ir para anatomia patológica, porque inicialmente ele só fez o diagnóstico numa pecinha, onde ele não tomou todos os elementos prognósticos possíveis para ajudar aí a oncologia a pôr o tratamento mais efetivo. Daí a necessidade dele enviar para a anatomia patológica. Para a anatomia patológica, para além de dar o diagnóstico que é um câncer, dar o sobrenome, dizer se esse tem invasão de vasos sanguíneos, se o tecido nervoso está acometido, e o mais importante para o cirurgião também dar as margens cirúrgicas, se estão comprometidas ou se estão livres de neoplasia. É essa necessidade de, quando o cirurgião remove a peça, encaminhar de forma obrigatória, porque infelizmente nós temos recebido relatos de casos de centros cirúrgicos que fazem cirurgias Jogam fora a peça. e jogam fora a peça. Não, porque isso atrapalha depois o segmento dessa paciente, né, doutora Dolores? Porque Não sabemos o T, não sabemos o tumor inicial, o que é que foi realmente tirado. E daí que vem, é o que o doutor André disse. Algumas pacientes vão chegar, temos diagnóstico, temos mama. Sebastião, resolve aqui. Então, Sebastião entra, essa lesão não é muito pequena, temos que pedir um exame mais aprimorado, que é o truco. Fizemos a agulha grossa. Levamos para o André. Doutoras, tem um câncer aqui. Esta você tem diagnóstico. Sim, O que vão fazer depois com a mama, que eles cortejam como se estivessem a cortar carne. sim mesmo. Na verdade, tem que ser filamento, eu já via fazê-lo. E já perguntei ao André fazer isso, porque e o André diz é necessário, porque é o que ele disse, vocês viram câncer num pedacinho. A doutora palpou, notou o nódulo. O doutor Sebastião tirou a mama porque tem lá esse nódulo e diminuiu, esvaziou a axila. Mas ele precisa cortar para ver, porque pode haver vários focos Sim, sim. para poder dar esse diagnóstico. O que é que acontece quando nós temos uma mulher que vem? O que você encontra não é uma mama, é uma cicatriz que foi tirada no bairro, em algum posto, e aquela parte toda tem uma espécie de recidiva, o tumor que voltou de Sim, novo, sim. mas está encarcerado. O braço da mulher deste tamanho. Então você, pelos dados clínicos, como a experiência dos médicos, a gente olha e diz, não, que provavelmente tiraram aqui, é um câncer sim, mas é a nossa presunção, tipo aquilo que achamos. E quando o André nos dizer assim, naquele tecido que apresenta na mama, na cicatriz, ainda dá para tirar alguma coisa. Então o Sebastião vai tirar para confirmarmos, mas ficamos sem saber se o que foi tirado é câncer. Quando aparece tumoral, e tem vezes que não aparece tumoral, aparece apenas com risco. Uma cicatriz. Tiraram câncer, não tiraram, ela não tem gânglios. A gente fica sem saber. Há extrema importância dos centros, dos hospitais, encaminharem para o instituto pacientes que são pacientes de alto risco. Aqueles pacientes que foram detectados, que foram pedidas ecografias ou mamografias e que notam que a mama está tumoral, está engrossada, está dura, por favor, devem endereçar com um
papel de guia médica para o nosso instituto. Estamos a perder mulheres, às vezes, por falta de uma indicação. Uhum. E nós vimos mais dificuldade ainda. Às vezes, o tipo histológico ou o nome, o sobrenome do câncer inicial que foi jogado no lixo não é o mesmo com aquele que reaparece. O que reaparece, reaparece com uma outra cara. Aparece com mais agressividade que você não consegue definir qual tipo de câncer é. E o médico aí que coloca o tratamento também fica condicionado em pôr a droga, porque também não consigo lhe transmitir o nome e o sobrenome dessa lesão. Por isso é que não se faz uma cirurgia e depois Joga fora. joga fora. O importante é operar. Sebastião. Operar, chefe. Doutor Sebastião, falou um bocadinho sobre aquelas pacientes que vêm em estadio já, assim, avançado, que a solução é fazer uma mastectomia. Como é que fica o processo de reconstrução mamária a posterior, a estética? Porque tem aquelas que ficam com vergonha, né? Já me tiraram as mamas, e como é que fica a estética dessas pacientes? Bem, hoje em dia, já está a virar lei. Tirou, reconstrui. A mulher, daqui a mais 5 anos, vai ter essa obrigação de pedir a reconstrução mamária. Tirou-lhe a mama, reconstrói isso. Não, daí a grande importância de explicar para a população que cheguem mais cedo ao médico para evitar cair na mastectomia, né? É isso aí. Quem chega cedo, come bem. É isso aí. Não, é. Quem chegou cedo, vai ter a mama preservada. Quem chegou tarde, não encontra comida. Não vai ter mama. Mas nós estamos a ajudar essas mulheres a reconstruir as mamas. Daí o grande apelo. Notou algum sinal de alteração da mama, a sair alguma secreção anormal, cresceu alguma massa, algum nódulo, vá a um médico para fazer a devida avaliação e ser orientada. Não é isso, doutor É Sebastião? isso aí. Doutora Dolores, o paciente já foi operado, acabou, tá tudo bem, vou para minha casa, tô bem, tô ótima, tchau, tchau. É assim que funciona? Não funciona assim. É assim, a parte cirúrgica é uma parte muito importante, porque a intenção de fazer uma quimio prévia, né, nós chamamos neoadjuvante, neo vem de novo, antes. Então, um tumor grande, fizemos neoadjuvância, é para tornar o tumor operável, reduzir. O doutor Sebastião, opera. Tem que fazer tratamento complementar. Por quê? O tumor não é aquele que reduziu o seu tamanho real. O tumor é aquele que foi encontrado no início, sem tratamento ainda. Com invasão ou não da axila. Com ou não metástase. Então, aquele tumor que foi reduzido, eu só reduzi primariamente para tornar ele operável. Mas ela tem que fazer tratamento complementar. Ela tem que continuar. Doutor, antes fazia essas quimioterapias pré e pós. Não, hoje em dia, a nível mundial, nós já não fizemos assim. Nós fizemos as quimios, se for neoadjuvante, que são pré, faz-se toda ela, os esquemas, tem esquemas próprios, ciclos próprios, que quando a doutora fala em ciclos é quantidades próprias, tem ciclos de 8, de mais, dependendo do que o médico for escolher, independentemente do estadio do paciente, faça esses ciclos e depois levamos para a cirurgia. Não há necessidade de voltar a fazer quimioterapia porque tu já completaste o ciclo pré e já fizeste um exame de avaliação de resposta ao tratamento, que é a parte mais importante. O paciente operou, está tudo bem, vai dar o tempo de cicatrização. Os curativos com o doutor cicatrizou a ferida, mas deve fazer tratamento complementar. Se já fez a quimio prévia, fez a cirurgia, tem radioterapia. Tem que avaliar a radioterapia. Todas as pacientes fazem radioterapia? Não. Dependendo daquilo que o doutor André nos apresentar. A doutora Wunda, eu não sou a pessoa principal para falar da radioterapia, mas do pouco que a gente conhece,
os radioterapeutas, radio-oncologistas, que assim está mais certo, avaliam o paciente no seu todo e eles veem quem tem ou não indicação de fazer radioterapia. E então fizemos tratamento conjunto. Ela faz a radioterapia e depois voltam o paciente para nós. E nós continuamos com um inibidor, né, que é da aromatase, que no caso das mulheres pós-menopausadas, ou aqueles que têm que fazer os tamoxifenos, que são os antibloqueadores hormonais, por 5 anos. Então tem muita coisa para fazer. Nós falamos na paciente que é casamento. Que a gente fala, depois da cirurgia vou para casa, não preciso vir mais. Não, é casamento para a vida toda. É preciso segui-las, é preciso ver, é preciso fazer exames de rotina, exames de seguimento. Então é muito tempo, mas é uma fase boa, porque quando passamos pela quimio e passamos por tudo isso, elas ficam mais descansadas. O segmento de 3 em 3 meses durante 2 anos é necessário, porque é aí onde há maior chance do tumor voltar, de recidivar. Então nós ficamos em cima. Mas depois vamos fazer 3 anos a fazer seguimento de 6 em 6 meses, ela vai continuando com seus hormônios. Quando fizer 5 anos, ela vem uma vez por ano. Então há chances de ficar bem, sim. Daí, mais uma vez, primando para a chamada de atenção, autoexame de mama para homens e para mulheres. Façam autoexame que será benéfico para todos, né? Já estamos na reta final, infelizmente. Eu vou precisar que cada um de vocês deixe algum recado, algum conselho para os colegas profissionais de saúde que não lidam com câncer todos os dias e para a comunidade em geral. Doutor Sebastião, quer deixar alguma recomendação para os colegas profissionais de saúde que recebem os primeiros casos? Bem, eu digo sempre nos colegas quando chegam aqui, saber operar a mama não faz do médico mastologista. Porque muitos confundem. Eu sou cirurgião, eu sei operar a mama, eu posso operar a mama. Não faz de você um mastologista. Tem que saber operar, tem que saber diagnosticar e tem que saber seguir essa paciente. Porque esse é o ponto que o pessoal deixa para trás. Segmento. Operei, ponto final, acabou. Segmento, tem que fazer. Por quê? É isso que nós sempre falamos. Você operou, jogou a peça fora, não sabe se tirou todo o tumor. E esses pacientes, quando voltam, esses cânceres ficam mais agressivos. Porque, operei naquela clínica. Saber dizer quando operar e como operar. Ninguém vai ensinar ninguém a operar. Mas tem que saber quando operar e como operar. Porque já vimos pacientes que tinham estadio 4, mas chegou a operaram. Isso prejudicou a vida dessa paciente. Acabou com a vida dessa paciente. Quando operar, como operar e saber seguir esses pacientes. Doutor André, as peças que são jogadas fora. É muito triste. Eu costumo sempre dizer e recomendo para todos os profissionais da saúde que não estão diretamente ligados com essa realidade, que são as neoplasias malignas, o câncer, que o diagnóstico definitivo do câncer é feito pelo Departamento de Anatomia Patológica. Não se toma conduta de câncer por uma hipótese, por uma suspeita, por exame imagiológico. Esses são guias que te orientam a chegar até um patologista para ditar então o diagnóstico definitivo. Então a recomendação é que quando tiverem sobre uma suspeita de um câncer de mama, se quisermos ajudar como profissionais a indicar esse paciente numa unidade especializada para o diagnóstico e tratamento de câncer, aí estarias a ajudar. Porque se precipitares e tomares uma conduta de forma bem precipitada, aí ao invés de ajudar, estarias a fazer o contrário.
primeiro, você gasta muito recurso do Estado e depois o paciente não se beneficia desses gastos. Então, quem tiver sob uma suspeita de câncer de mama, já teve suspeita, já é muito bom, já está a ajudar o paciente. Não precisa exagerar. Nem todos têm o privilégio de ter um departamento de anatomia patológica para complementar tudo aí. Seria tão bom se todos tivéssemos esse privilégio. Mas devemos reconhecer as nossas limitações. Se eu tenho limitação em concluir com uma determinada investigação, eu devo dar àquele que consiga fazê-lo. E depois ajudar o paciente de forma significativa. Essa é a minha recomendação. Doutora Dolores, eu vou pedir que doutor Sebastião e doutora Dolores façam, assim, em 2 minutos, um breve resumo para pacientes que chegaram a primeira vez com um nodo na mama. O que é que devem fazer como primeira opção? Doutora Dolores, assim, rapidinho, em 2 minutos. Chegou uma menina, uma jovem com um nodo na mama. Então, se tiver uma jovem, uma mulher, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, com um nódulo da mama, primeira coisa a fazer é dirigir-se a um local mais próximo, um hospital perto. Um hospital, um centro de saúde, porque todas as unidades hospitalares estão capacitadas para diagnosticar um nódulo na mama. Aí começa. Mas digamos que foi para o posto e deram uma guia para o nosso hospital, que é o procedimento-chave. Quando chegar na nossa instituição, dirijam-se até à recepção geral. Podem dizer que trazem uma guia que tem o nódulo de mama e viram para o rastreio. Vai ser apresentado, a menina vai fazer um cadastro, tragam um bilhete de identidade, é importante que tragam um bilhete de identidade. Quando não tiver bilhete, podem trazer a cópia. Vai-se fazer um cadastro e vai-se marcar. Há aqueles dias que já há médico disponíveis para fazer o rastreio, porque aqui trabalha-se muito e tem muitas funções, mas tem vezes que é na marcação, então vai esperar aquele dia. Aquelas que têm muita dor, aquelas mães que têm a mama totalmente tumoral, podem dizer que sentem-se mal, estão com dor, vão ser encaminhadas para o banco de urgência, e o banco de urgência tem médico, e médico cirurgião e médico oncologista clínico, então acaba vendo esta mulher. Então o procedimento é esse, devem vir para aqui com bilhete, recepção, vai esperar o dia da consulta ou vai ser feita o rastreio no mesmo dia e nós vamos ensiná-las a tocar a mama, nós vamos palpar também, tocar para identificar o nódulo e vamos pedir exames de extensão, que pode ser uma ecografia, no caso daquelas que não tenham 40 anos e uma mamografia com mulheres de 40 anos, só para frisar que as meninas de 25 anos, 30 anos não fazem mamografia. Nós pedimos mamografia dos 40 anos para cima. Mulheres de 38 anos que têm fator de risco hereditário, aí é que podemos começar a fazer mamografia. Então toda jovem, todas as meninas fazem ecografia e as mulheres maduras fazem mamografia. Esse é o procedimento-chave. Conselho para os profissionais. Então, o meu conselho Sim, para os profissionais, colegas, é para apelar mesmo. Eu sei que vocês mandam sim. O mais difícil é não saber indicar o lugar, não saber dar uma orientação. Não precisamos saber tudo, mas precisamos dar uma orientação certa de onde se faz, como disse o Dr. André, e o que se pode fazer. Mas nós também precisamos de vocês. É tão difícil para nós. Eu sou médico oncologista, tenho tantas amigas médicas, não vos vejo aqui para fazer um rastreio de mama. Nós podemos também ter câncer, nos descuidamos, então meu apelo vai mesmo por nós profissionais, nós colegas, venham ter conosco, venham ter comigo, não nos descuidemos, tratemos dos nossos, mas nós também precisamos de vos tratar, de tocar e ver se está tudo bem com vocês. Então meu apelo vai para nós, para a nossa equipe médica. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi assim mais um episódio do OncoCast. Hoje falamos sobre câncer de mama, estamos no mês de outubro, mês dedicado à consciencialização sobre o câncer de mama. Nós falamos de prevenção, diagnóstico, tratamento e segmento. E estejam ligados às nossas redes sociais para que estejam informados sobre câncer. É importante que se detecte o mais rápido possível para evitarmos que a doença chegue no estadio avançado sem oferecer grandes opções de tratamento. Mas o melhor é prevenir do que tratar. Estamos juntos, bem-haja, OncoCast. Até lá. Obrigada. Obrigado.